Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Eu estou animado, sabe por quê? Porque tem bastante gente me enviando o versículo. Olha que legal. Parece que o pessoal passaram as férias e o pessoal voltou à ativa, despertaram aí. Parabéns a todos que estão enviando e os outros que estão assistindo e não estão enviando. Pode começar agora, se quiser tirar o atraso, porque nós vamos ter premiação no final do ano. Eu brinco com as crianças aqui da igreja. Se eu ganhar na Mega Sena da virada, sem jogar, se eu ganhar na Mega Sena sem jogar, aí eu vou dar de prêmio uma viagem para a Disney. Olha só. Aí o pessoal ficou animado, vai que o pastor Isaac ganha, vai que acontece um milagre. Tem um menino que até chegou para mim, meu pastor, eu estou orando para acontecer um milagre. Mas é brincadeira, claro que é brincadeira. Se Deus der condições, não sei, até uma viagem para a Disney Deus pode dar. Até uma viagem para a Lua, quem sabe. Mas nós temos, graças a Deus, suprido todas as nossas necessidades e os prêmios têm sido muito legais. Tá bom? Então você se esforce, persista, isso é muito importante, porque está só o final do ano. Importante demonstrar persistência, é você constância, ali todo domingo mandando os versículos, vendo os vídeos, para no final você ser recompensado. Na vida cristã é bastante parecido, por quê? Porque nós persistimos contra o nosso pecado, lutamos, às vezes caímos, e assim segue, Deus nos perdoa, nós nos restauramos, e assim segue a vida cristã. Por quanto tempo? Por toda a nossa vida. É assim que funciona, nós devemos persistir, perseverar. Não pode ser algo assim, num clique as coisas vão mudar, as coisas vão acontecer. Não é assim. O mundo quer que as coisas sejam assim, instantâneas, automáticas, mas na vida cristã tudo leva um longo processo. Para no final, depois dessa vida, nós recebemos a recompensa de Deus. E Deus é muito generoso. Deus tem muito mais do que o prêmio da Mega Sena da virada. Pois é, Deus é muito generoso, Ele nos dará uma recompensa se formos fiéis aqui nesta vida. Tá bom? Então fecha o parênteses aí, parabéns a todos que estão acompanhando e mandando os versículos. E nós vamos, no nosso cronograma aqui, falar sobre Conhecendo Jesus, é o nome da nossa série, né? Conhecendo Jesus. E nós vamos aqui para a nossa penúltima aula dessa série, que nós começamos lá em meados de outubro, se eu não me engano. E lembrando que ao final dessa série vai ter prova, tá bom? Vai ter prova e eu vou avaliar vocês. E nós vamos para essa penúltima aula que vai falar sobre, quem está esperto aí, nós falamos sobre a ressurreição, que vem depois da ressurreição, a ascensão de Jesus. O que é a ascensão de Jesus? É quando Jesus foi levado para o céu. Jesus está no céu hoje? Jesus está no céu. Ele tem um corpo físico? Jesus tem um corpo físico. Falei um pouquinho para vocês sobre o corpo glorificado na aula passada. É o corpo que Jesus apresentou depois que ressuscitou. E ele está com esse corpo lá no céu, aguardando o momento para voltar. Vou falar um pouco sobre isso na aula de hoje. E na próxima aula nós vamos falar sobre o ministério atual de Jesus. O que Jesus está fazendo hoje? Já que ele está lá sentado à destra de Deus, o que ele está fazendo hoje? Está lá só esperando, já há 2000 anos esperando voltar para nos buscar? O que Jesus está fazendo hoje? A Bíblia fala o que Jesus está fazendo. E é importante você conhecer isso para se relacionar melhor com Jesus. Saber o que ele está fazendo na sua vida se você é crente, tá bom? Então nós vamos hoje falar sobre a ascensão dele e na semana que vem, que é a última aula, vamos falar sobre o ministério atual, o ministério de Jesus hoje, tá joia? Então vamos caminhar comigo aí, abra sua Bíblia lá em Lucas. Nós temos utilizado aí o Evangelho de Lucas para falar sobre sobre o ministério de Jesus. Só que eu lembrei que apesar de ter sido Lucas que escreveu, não está no Evangelho de Lucas o trecho que eu quero ler com vocês, porque Lucas termina lá no capítulo 24, e se você olhar lá no capítulo 24, fala só um pedacinho sobre a ascensão de Jesus. Olha lá em Lucas 24, a partir do versículo 5. Então os levou para Betânia
e erguendo as mãos os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Jesus estava subindo, seu corpo estava subindo. Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo louvando a Deus. E aí termina o Evangelho de Lucas. Só que Lucas, também é Lucas, que escreveu o livro de Atos, o livro de Atos dos Apóstolos. E lá no livro dos Atos dos Apóstolos, nós também temos um relato um pouco maior acerca desse momento que Jesus subiu ao céu. Tá bom? Então abra sua Bíblia em Atos no capítulo 1. Atos, tem Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. Então é o quinto livro do Novo Testamento, tá bom? Abra aí em Atos 1 para você acompanhar 3 fatos. Eu vou apresentar para vocês 3 fatos acerca da ascensão de Jesus. 3 fatos acerca da ascensão de Jesus. Fatos que falam conosco hoje. Importante a gente saber. Importante a gente saber esses 3 fatos que eu vou apresentar para vocês. Mas antes vamos ler aqui o texto. A partir do versículo 6. A partir do versículo 6, vocês lembram, Jesus ressuscitou, depois ele apareceu aos discípulos lá, e apareceu naquela casa no meio dos discípulos, e aí ele permaneceu algum tempo. Quanto tempo? Nós vamos descobrir hoje quanto tempo ele permaneceu com os discípulos, e quantas pessoas o viram, e depois ele subiu para o céu. Vamos ver aqui em Atos 1, a partir do versículo 6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo que restaures o reino a Israel? Que pergunta é essa? Que pergunta é essa que os discípulos queriam a resposta e Jesus não deu? Como assim? Jesus não deu a resposta. Olha o que Jesus respondeu: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Se você ainda não abriu a Bíblia, pausa o vídeo e abre a Bíblia. Você precisa olhar para o texto. Não adianta só acompanhar o que o pastor está lendo. Abra o texto aí na sua Bíblia e olhe, porque isso vai ajudar você a memorizar, a ter contato com o texto bíblico, o texto visual, tá bom? Então veja aí, Jesus respondeu: ó, não interessa, não compete a vocês saberem tempo ou épocas que Deus reservou só para ele. Ou seja, só Deus sabe. Só Deus sabe. Resumindo, a resposta de Jesus foi essa. Só Deus sabe. Mas a resposta foi essa para uma pergunta que eu ainda não expliquei. O que eles queriam saber? A esperança de Israel até hoje, a esperança de Israel sempre foi que o reino de Davi seja ali restaurado. Para quem não assistiu, tem uma aula antes dessa série, se eu não me engano, antes desta série de Jesus, eu dei uma aula falando sobre o período interbíblico. O período interbíblico, o que aconteceu entre Malaquias e Mateus. E eu dou um panorama acerca do Antigo Testamento, o que aconteceu com os judeus, e aqui termino falando que os judeus estão sob o domínio do Império Romano. E os judeus esperam o quê? Esperam as promessas. Que promessas? De que um dia um descendente de Davi reinará no trono para sempre. Essa promessa nós temos no livro de Daniel, temos essa promessa de que o descendente reinará para sempre. Tá bom? Então isso que vai acontecer. E é isso que o judeu espera, que a terra seja de posse total deles, eles não sejam mais dominados por nenhum outro reino, e que esse descendente, que nós sabemos que é Jesus, reine no trono de Davi. Mas esse trono de Davi, ele não é ali espiritual, Jesus não está reinando hoje. Jesus está reinando hoje, sim, mas não no trono de Davi. Não no trono de Davi. Jesus vai voltar e vai reinar no trono de Davi, e vai restaurar aqui a Israel o reino. Então essa era a esperança deles, e chegou para Jesus: agora que o Senhor já ressuscitou, agora que está tudo consumado, o pecado foi pago, vai ser agora que o reino vai voltar para Israel? Aí Jesus falou: só Deus sabe, não adianta, vocês não vão saber, só Deus sabe. Pô, que pergunta, mas deu uma desanimada, não deu? Deu uma desanimada. Mas olha só,
eu quero mostrar para vocês aqui, o primeiro fato acerca da ascensão de Jesus, ou os momentos ali antes da ascensão de Jesus. Se vocês olharem aqui, o versículo 3, vamos olhar aqui a partir do versículo 1, vai. Escrevi o primeiro livro, Atos 1:1. Atos 1:1. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as... Primeiro livro qual que é? Qual que é o primeiro livro? Já que Lucas escreveu 2, o primeiro livro é o Evangelho de Lucas. Relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo. Olha só, depois de ter morrido, Jesus se apresentou aos apóstolos vivo, depois da sua ressurreição, com muitas provas incontestáveis, muito importante isso, aparecendo-lhe durante 40 dias. Então, depois que Jesus ressuscitou, ele ainda ficou com os apóstolos 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvisse. Então, quanto tempo permaneceu Jesus depois que ressuscitou? 40 dias junto com os apóstolos. Então, quando Lucas utiliza aqui, dando provas incontestáveis, isso mostra, o primeiro fato acerca da ascensão de Jesus, que a sua ascensão foi visível. Na verdade, tanto a sua ressurreição, não o momento, mas depois que ele ressuscitou, depois que Jesus ressuscitou, e esses 40 dias Jesus foi visto por muitas pessoas. Jesus foi visto por muitas pessoas. E por que isso é importante? Porque se Jesus não tivesse sido visto, o cristianismo ia ser baseado num boato. Ressuscitou, não sei, não vi, aquela coisa. Porque era importante Jesus aparecer para os discípulos, para um número grande de pessoas, para atestar, para confirmar a sua ressurreição. Olha só o que diz a Bíblia lá em 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. Olha só, abra a sua Bíblia, não deixe de abrir. 1 Coríntios 15, no versículo 3, diz assim: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Pode ser que Paulo esteja mencionando os evangelhos aqui? Pode ser que já esteja mencionando aqui com os evangelhos em mente, mas nós temos promessas também acerca da morte e ressurreição de Jesus. Mas pode ser que Paulo já tenha em mente aí os evangelhos, muito provável. Então olha só, o próximo versículo aí, versículo 5. E apareceu a Cefas, quem é Cefas? É Pedro. E depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Dormem é um eufemismo para morrer. Alguns já morreram. Já expliquei para vocês o que é eufemismo. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Por que ele menciona Pedro? Porque Pedro teve ali um papel muito importante no Pentecostes. O Pedro foi ali um dos pioneiros no evangelismo da igreja. Pedro teve ali um papel de destaque no evangelismo, especialmente dos judeus, e ele é mencionado aqui. E por que Tiago é mencionado aqui? Porque Tiago se tornou o chefe da igreja em Jerusalém. Se tornou um dos principais líderes ali da igreja de Jerusalém. Ele é mencionado aqui para mostrar, gente, Jesus apareceu a Pedro e a Tiago e a quantos irmãos? 500 irmãos. É bastante gente? De uma só vez. É bastante gente? É bastante gente. Quem vem aqui na Igreja Batista Redenção, se olhar ali onde nós fazemos o culto, ali cabe por volta de 250 pessoas, apertadinho. Então, duas vezes, bastante gente, Jesus apareceu. Então, o primeiro fato acerca ali da ressurreição e posteriormente a ascensão, que também foi vista pelos apóstolos,
como está lá em Lucas e também aqui em Atos, foi visível. Então, isso é importante para confirmar, para o cristianismo não ser uma religião de boato. Foi confirmado com os olhos, o testemunho das pessoas. Olha só o que diz Atos 13:31. Atos 13:31. E durante muitos dias ele foi visto por aqueles que tinham ido em sua companhia da Galileia para Jerusalém. Essas pessoas agora são suas testemunhas. O que é uma testemunha? É alguém que leva ali a mensagem, alguém que leva a mensagem. No caso dos discípulos, eles levaram a mensagem de que viram Jesus ressurreto. Viram Jesus ressurreto e o Jesus subindo aos céus. Viram isso acontecendo. E eles se tornaram o quê? Testemunhas oculares que viram o que aconteceu com Jesus. E eles puderam, com convicção, transmitir essa mensagem do Evangelho e falar: Jesus ressuscitou, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus subiu ao céu e um dia ele voltará. Essa é a mensagem do Evangelho, resumidamente. E essa mensagem que eles estavam levando para frente, evangelizando ali, os primeiros evangelistas estavam realizando. Então esse é o primeiro fato acerca da ascensão de Jesus, momentos antes da ascensão de Jesus. Mas, como eu disse para vocês, a resposta de Jesus foi meio: poxa, Jesus, a gente perguntou aqui se era esse tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel. O Senhor fala: só Deus sabe, não importa vocês saberem, não é da conta de vocês. Foi mais ou menos assim, traduzindo para hoje. E eles ficaram: pô, então legal, né? Tá bom, fazer o quê, né? Mas Jesus, antes de subir, ele reforçou ali uma garantia. Na verdade, ele já tinha prometido essa garantia, e ali ele reforçou essa garantia de que um dia ele vai voltar e de que um dia isso vai acontecer. Que garantia é essa? Quem conhece a Bíblia sabe que garantia é essa. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é uma das pessoas da Trindade, um Deus, 3 pessoas, é o que nós adoramos. A Bíblia fala sobre essa realidade. Então, Jesus prometeu que o Espírito Santo, se você voltar lá para Atos 1:8, você vai ver a promessa de Jesus sendo reforçada. Olha o que ele diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Olha só, poder para quê? Para ser testemunha. Nós temos o Espírito Santo hoje, nós que somos crentes, nós temos esse poder, para subir parede, voar, ficar invisível? Não é esse tipo de poder. É o poder para ser testemunha de Jesus, mesmo nunca tendo visto. Eles viram e estavam ali com convicção e transmitindo essa verdade. Nós que nunca vimos, nós temos o Espírito Santo, assim como aqueles irmãos também tinham, e temos poder para testemunhar. E Jesus reforçou aí esta garantia. Olha só, o segundo fato aqui, garantia. É uma garantia de que ele vai voltar. Na verdade, é uma garantia enquanto nós estamos aqui aguardando a sua volta. Então, segundo fato aí da sua ascensão, Jesus reforçou ali a garantia, que é o Espírito Santo. Lá o texto de Efésios 1:13, se você abrir aí Efésios 1, no versículo, se eu não me engano, é o 13, estou pegando aqui de cabeça. É isso mesmo, Efésios 1:13 diz assim: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, quando nós nos convertemos, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido em Jesus, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. O Espírito Santo da promessa. Nós somos selados, ou seja, ele passa a habitar em nós. Esse selo serve como sinal de propriedade. Olha o que diz o 14. O qual é a garantia da nossa herança. Isso aí que vocês estão pedindo, reino, o Espírito Santo garante que um dia isso vai acontecer. Até ao resgate da sua propriedade. Nós somos propriedade do Senhor. Então Jesus vai voltar para nos resgatar em louvor da sua glória.
Então o Espírito Santo, que é a promessa que Jesus fez antes de subir ao céu, reforçou, né? Já tinha feito a promessa, mas ele reforçou ali que o Espírito Santo desceria e traria poder sobre nós, poder para testemunhar. Essa é a garantia de Jesus enquanto nós estamos aqui. Você que é crente, você tem o Espírito Santo habitando em você. Você tem esse selo de propriedade, você pertence a Deus. Pertence a Deus e Ele mesmo habita em você, ali por meio do Espírito Santo. Então, segundo fato, Jesus não deixou os discípulos lá, opa, vai descer sobre nós o Espírito Santo. Nós receberemos poder para sermos testemunhas e o Espírito Santo vai descer sobre nós. Olha só que legal, que animador para os discípulos e para nós também, né? Mas um terceiro fato acerca da ascensão de Jesus, ele não só foi visível, ele também não foi só acompanhado de uma garantia, mas Jesus, na verdade, não foi Jesus. Ele já tinha feito essa promessa, mas o texto que a gente está usando aqui de Atos 1, essa promessa foi relembrada por possivelmente dois anjos. Anjo, pastor? Olha só lá o texto de Atos 1. Volta lá para Atos 1, veja o que aconteceu. Jesus terminou de falar isso: eu descerei sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Nós estamos nos confins da terra. Se você está no Brasil, você está nos confins da terra. O Evangelho chegou até aqui por causa do testemunho dos apóstolos. E olha só, ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles. Então todo mundo viu que Jesus subiu. E uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos nos céus, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Aqui a Bíblia não é clara em afirmar se são dois homens comuns ou se são dois anjos. Essa ênfase em dois homens vestidos de branco pode dar a entender que são anjos. Eles não apareceram ali em forma de anjo, a forma comum de anjo, forma comum do Apocalipse, com asas e toda aquela glória resplandecente, como nós vimos a aparição de anjos no Novo Testamento e no Antigo Testamento também. Mas tem essa descrição, alguns creem que são homens comuns, outros creem que são anjos. Eu acho que são anjos. Por quê? Porque existe essa ênfase vestidos de branco. Pode ser um, pode ser outro? Pode. Não existe consenso. Mas, olha só o que esses homens disseram. Isso é mais importante. É muito mais importante saber se é anjo ou é homem. É muito mais importante o que eles disseram. O conteúdo da mensagem. Olha só. E lhes disseram, versículo 11 de Atos 1. Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá de modo como viste subir. Esse Jesus que subiu, vocês viram ele subindo, do mesmo modo ele vai voltar. Isso nós aguardamos. É essa promessa de que Jesus vai vir nos buscar. Por quê? Porque nós somos propriedades de Jesus. Olha só, Atos 3, 21. Atos 3, no versículo 21. Abra sua Bíblia lá, hein? Pausa o vídeo e abre lá. É necessário que Jesus permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas. Está falando acerca de que momento? O momento que nós estamos vivendo hoje. Jesus está no céu aguardando o momento em que Deus restaurará todas as coisas, conforme já decretou há muito tempo por intermédio de seus santos profetas. Os profetas falaram da segunda vinda de Cristo? Falaram. Daniel falou bastante sobre a segunda vinda de Cristo. Que segunda vinda é essa? A primeira vinda foi a sua encarnação e a segunda vinda vai acontecer no futuro, quando Jesus voltar para nos buscar. Essa é a promessa que nós aguardamos tanto. Eu aguardo muito. Você aguarda a promessa de Jesus? Você aguarda o dia em que Jesus vai vir buscar? Eu aguardo, é por isso que eu vivo, porque eu não vejo a hora desse dia acontecer. E olha o que diz também Hebreus 9. Hebreus 9, no versículo 28. Hebreus, abra sua Bíblia. Está lá quase no finalzinho do Novo Testamento. Hebreus 9, 28. Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez
primeira vinda, para tirar os pecados de muitas pessoas, primeira vinda. E aparecerá segunda vez, segunda vinda, não mais para eximir o pecado, mas para brindar salvação a todos que o aguardam. Olha só, vai confirmar. O que ele vai confirmar quando ele vier a segunda vez? Tem muita coisa. O que eu falei para vocês acerca da ressurreição? Os mortos em Cristo irão ressuscitar. Os que estiverem vivos terão seus corpos transformados, glorificados. E nós vamos subir, assim como Jesus subiu aos céus, nós vamos subir juntamente com Ele. E vamos reinar para todo sempre junto com Jesus. Nós aguardamos que isso aconteça. Vai acontecer quando Jesus voltar pela segunda. Quando ele voltar, né? Quando ele vier pela segunda vez. Porque a primeira vez foi na sua encarnação. Então, nós temos aí 3 fatos acerca da ascensão de Jesus. O momento ali, antes da sua ascensão, foi visível e a ascensão também foi visível. Jesus deu uma garantia de que ele... deu uma garantia para os apóstolos de que ele voltaria e tudo mais, e fez essa promessa. Na verdade, os varões de branco fizeram essa promessa. Assim como vocês viram Jesus subindo, ele vai descer. E o versículo para decorar de hoje, olha aqui, ó. E eles, vamos ver se eu consigo ler ao contrário. Eles ficaram com os olhos fixos no céu. É Atos 1, 10 e 11, a gente acabou de ler. Fixos no céu, enquanto ele subia. Então Jesus subiu, aqui é a ascensão, por isso que eu marquei aqui de laranjinha, enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como ouviram subir. Atos 1, 10 e 11. Tá joia? Esses 2 versículos vocês têm que decorar e me mandar. É a nossa promessa. Todo crente vive baseado nessa promessa, crendo que Jesus vai voltar. Todo crente vive e morre crendo que Jesus vai voltar. Todos os crentes que já morreram. Por quê? Porque esse é o nosso motor, esse é o nosso combustível, é o nosso desejo ardente de que Jesus volte e tenhamos o nosso corpo glorificado, sem pecado, sem dor, sem nada do que é ruim aqui nessa terra. Só vai ser alegria com Jesus. Tudo vai ser uma bênção só. E você aguarda isso? Eu aguardo isso, porque eu não gosto de viver no pecado. Tem essa luta diária, constante, tudo mais. Falei de perseverança no começo do vídeo para vocês. E quando isso acontecer, quando Jesus vier nos buscar, ele vai restaurar o reino a Israel e vai nos dar corpos glorificados e vamos participar finalmente da herança, a herança que o Espírito Santo nos garante, tá bom? Que Deus abençoe vocês, que vocês estejam animados para viver para Jesus, sabendo que ele um dia vai voltar para nos buscar. Fiquem com Deus, até semana que vem, tchau, tchau.